Fala pessoal, eu sou o professor Roberto Júnior, professor de matemática, e esse é o primeiro vídeo de revisão de matemática básica do meu canal. Hoje a gente vai começar trabalhando com operações com frações. Bora lá! Só nesse vídeo eu trouxe dois exemplos de soma, um utilizando um método e o outro. Tá? Um com o MMC e o outro não. O primeiro, a gente vai utilizar o MMC para fazer os cálculos. Para a primeira soma, primeiro a gente faz o MMC dos dois números de baixo, 3 e 6. Quando a gente faz o MMC, todos os valores da direita, vão dividir os números à esquerda. E os valores aqui da direita, que eu vou colocar nessa coluna, são números primos, começando por 2. 6 divide por 2, dá 3. O 3 ele não divide por 2, não é uma divisão exata. Então a gente só repete o 3 na parte de baixo. Agora, 3 não divide por 2, não dá para dividir por 2. Então a gente vai para o próximo número primo, depois de 2, que é o 3. E assim a gente faz a divisão. 3 por 3 dá 1, 3 por 3 dá 1. O MMC é a multiplicação de 2 e de 3, que dá 6. Então esse 6 encontrado, ele é o MMC de 3 e de 6. Ok? Agora esse 6 encontrado, a gente coloca na parte de baixo da fração resultante. E o segundo passo é pegar esse resultado do MMC e dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima em cada uma das frações da soma. Vou pegar a primeira fração agora. Número 6 divide pelo de baixo e depois eu vou multiplicar por 2. 6 dividido por 3 é 2. 2 vezes 2, 4. O sinal do meio da fração, a operação principal, ele vai também na parte de cima. E agora eu vou dividir o MMC por 6 e depois eu vou multiplicar por 5. 6 dividido por 6 é 1. 1 vezes 5 dá 5. Soma os dois de cima. 4 mais 5 dá 9 e embaixo 6. Essa fração a gente pode simplificar dividindo pelo mesmo divisor. Dividindo a fração em cima e embaixo por 3, a gente obtém a fração 3 sobre 2, que é equivalente a 1,5. O processo para calcular soma de frações sem utilizar MMC é o seguinte. Primeiro a gente multiplica os dois de baixo, 3 vezes 6. O resultado disso a gente coloca embaixo também, 3 vezes 6 dá 18. Depois a gente vai multiplicar cruzado, 2 vezes 6 e depois 3 vezes 5. 2 vezes 6 dá 12. Mais, que é o sinal que está no meio das frações, 3 vezes 5 dá 15. Soma os dois de cima, 12 mais 15 dá 27. Mas professor, 27 sobre 18 não deu a fração de cima. E tem que dar, porque é a mesma fração e é uma soma. Só que quando a gente utiliza, geralmente quando a gente utiliza o método que não usa o MMC, vai dar frações com valores maiores. E na maioria das vezes a gente vai ter que simplificar para chegar no resultado correto. Ou seja, 27 e 18 têm o mesmo divisor, e o maior divisor deles é 9. Simplificando as duas frações, a gente divide em cima e embaixo por 9, a gente obtém 3 sobre 2, que é a mesma fração da de cima, que também dá 1,5. Ou seja, métodos diferentes, Dependendo do nível de estudo de vocês, vocês podem utilizar com MMC ou sem. Depende da facilidade de cada um. Agora a gente vai fazer multiplicação de fração. Multiplicação de fração, a gente usa um método um pouquinho mais intuitivo, que basta a gente multiplicar os dois de cima e deixar em cima, e multiplicar os dois de baixo e deixar embaixo na fração resultante. 2 vezes 5, multiplicando em cima, dá 10. Dividido, 3 vezes 6 embaixo, dá 18. Essas duas frações a gente consegue simplificar por 2. Em cima e embaixo, quando a gente divide uma fração, a gente não altera o valor dela. 10 dividido por 2 dá 5. 18 por 2 dá 9. 5 dividido por 9 dá uma dízima. 0,55 e vai assim infinitamente. Então, está resolvido. Para calcular a divisão, a gente tem que transformar primeiro em uma multiplicação. Esse é o método que eu faço, que eu acho melhor. Eu tenho uma divisão de uma fração, 2/3, por outra fração, 5 sobre 6. Então, qual que é a ideia? Eu conservo a primeira fração, do jeito que ela está. Eu vou trocar a operação
pelo inverso, então o inverso da divisão é multiplicação. Quando eu troco pelo inverso da operação, a segunda fração ela também tem que ser invertida. E ela vai nesse formato, 6 sobre 5. Ou seja, conserva a primeira e multiplica o inverso da segunda. Conserva a primeira fração e multiplica o inverso da segunda. E agora, multiplicação de fração a gente já sabe. Multiplica os dois de cima e depois os dois de baixo. Multiplicando os dois de cima dá 12 e os dois de baixo dá 15. Também podemos simplificar. Ambos são divisíveis por 3. 12 dividido por 3 dá 4. E 15 por 3 dá 5. 4 sobre 5 é a mesma coisa que 0,8 e está feito divisão de fração. Só para completar, sobre divisão de fração, às vezes a gente pode ver a fração desse jeito aqui. Uma fração dividido, já que a fração é uma divisão também, por outra fração. Ou seja, é uma fração maior, onde o número de cima é uma fração e o número de baixo é outra fração. O método de resolução é a mesma coisa do anterior. A gente vai considerar a primeira fração aqui, a fração de cima, na verdade, como sendo a primeira. Quando eu falar a primeira, eu estou falando a de cima. E a de baixo a gente considera como a segunda fração. Então, no mesmo sentido do que a gente fez anteriormente, a gente conserva a primeira fração e multiplica o inverso da segunda. O inverso de 5 sobre 6 é 6 sobre 5. E vai voltar no mesmo cálculo que a gente fez anteriormente. Isso aqui é a mesma coisa que 0,8. Pessoal, então essa foi a revisão. Nas próximas aulas a gente vai trabalhar com conteúdos diferentes e sempre trabalhando com matemática básica. Fechou? Até a próxima.